Bom, a gente começa então falando sobre o esporte com a Drica Evarina aqui no estúdio. São vários os panoramas para a gente trazer hoje por aqui. Uma leitura de campo, futsal também. Por onde você começa, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Mais ou menos, né? Não dá para dizer uma boa tarde. Na Liga Nacional, infelizmente, o Jack Futsal foi eliminado pelo Corinthians depois de empatar aqui no Centro Eventos Carl Hansen no início da tarde de sábado, né? A gente falava durante toda a semana passada que o Joinville precisava da vitória no tempo normal para forçar a prorrogação e aí sim poderia empatar, mas não deu. A gente está vendo aí as imagens do Centro Eventos completamente lotado, mais de 3.000 pessoas estiveram no Centro Eventos, como já tem sido praxe nessa temporada. O Corinthians saiu na frente e aí o Joinville teve muita dificuldade, precisava remar ainda mais. Daniel Shiraishi fez o gol de empate, mas o Joinville não conseguiu a virada. Com o empate, a classificação ficou com o Corinthians, mas tem algumas coisas que a gente pode analisar, né, Sabrina? A gente conversou com o Dieguinho na sexta-feira, mas o Dieguinho não tinha nenhuma condição de jogo. Ele, inclusive, não entrou no quinteto titular, presença que já é garantida e confirmada. Geralmente, ele está com uma lesão de grau 2 na posterior da coxa. O pivô Humberto também estava com uma lesão, com uma lesão de grau 1 na panturrilha, até tentou entrar no finalzinho do jogo, porque aí chega aquele momento que tudo é válido, né? Todo mundo vai para o sacrifício, os dois tentaram, mas não foi possível. Quem esteve no Centro Eventos ou assistiu o jogo pela televisão, viu que o Dieguinho não chegava em lances que normalmente seriam, né, naturais para ele, isso por conta da lesão. Mas fato é que o Joinville pecou, né? Errou lá em São Paulo, perdeu fora de casa. E aí, quando traz para casa, mesmo que tenha feito uma temporada regular muito boa para trazer a decisão para casa, precisa jogar com as costas contra a parede. E foi exatamente isso que o Ala Xuxa comentou depois do jogo. A gente vai ouvir aí a avaliação do Xuxa. Eu acho que a gente tem que aprender com os erros. A gente errou contra o Campo Mourão. Viu a força que foi para reverter o jogo. E no Corinthians, de novo, a gente ganhando o jogo 1-0, ganhando 2-1. Você tomar uma virada no jogo, que você tem que aprender a controlar o jogo fora de casa para aumentar a sua vantagem em casa, a gente deixa a desejar. Ano passado, a mesma coisa, Catarinense, melhor campanha, invicto, final, perdemos o primeiro jogo. Vantagem reverteu, aí a gente tem que correr atrás do jogo inteiro, perdemos. Se a gente continuar errando a mesma coisa, a gente fica sempre no caminho. Então, a gente tem que aprender a criar uma casca de clube vencedor nesse sentido, de saber que o jogo fora é tão importante quanto o de casa. E é exatamente isso que a gente falava, né? Contra o Campo Mourão perdeu fora de casa, conseguiu reverter no Centro Eventos. Contra o Corinthians não deu. Um time mais experiente, e isso que o Corinthians teve 2 jogadores expulsos durante a partida, o Joinville não conseguiu, não teve forças aí para reverter essa situação e é eliminado nas quartas de final. Foi eliminado de novo pelo Corinthians, né? Em 2020 já aconteceu situação semelhante, a gente falava também, né? O Dieguinho ficou fora naquela ocasião. Foi eliminado pelo Corinthians, o Corinthians que encara agora o Jaraguá, que eliminou o Carlos Barbosa lá no Rio Grande do Sul, mas fica, como o Xuxa falou, né? Essa casca que o Joinville precisa criar para que no próximo ano aí possa chegar e, de fato, reconquistar a Liga Nacional. E lá no portal, lá na coluna no Arena e demais, a gente já vai trazendo, porque já tem renovações, tem gente que vai sair, todo o panorama a partir de agora lá. E, é claro, tem o estadual, né? O Joinville está invicto. E como o seu Valdecir Cortman, aí, que é o diretor do futsal, salientou depois da partida, o objetivo agora é conquistar o estadual de maneira invicta, Sabrina. E em campo também não deu pro Jack, né? Marcílio Dias foi lá, venceu e aí acabou a temporada 2022. Acabou uma temporada que não era, é de se esquecer, né? É diferente do futsal. A gente sempre fala aqui em Joinville que no futsal as coisas elas são tratadas com mais seriedade, tanto é que depois do jogo o Centro Eventos inteiro aplaudiu o time. Já no campo, os problemas se acumulam e parece uma bola de neve, né, Sabrina? A gente vinha falando que o Joinville dependia apenas de si para se classificar nessa Copa Santa Catarina, que inclusive teve 3 rodadas para isso, né? A gente está vendo aí as imagens do jogo que aconteceu ontem à tarde, lá no Gigantão das Avenidas, ironicamente no mesmo estádio que o Joinville precisou vencer lá no começo do ano para não ser rebaixado para o estadual. Precisava só de um empate, segurou o 0-0 até o final, tomou 2 gols no final, perdeu por 2-0 para o Marcílio Dias e, como eu falava, né, é uma situação diferente, porque é uma crise que parece que não tem fim no Joinville. O Joinville brigou para não ser rebaixado no estadual, não tem série no Campeonato Brasileiro e agora é eliminado numa Copa Santa Catarina que tem 6 times. Apenas 2 ficam de fora, foram Joinville e Nação, os 2 times aqui de Joinville. Lembrando que o Jack teve muitas chances de se classificar com antecedência, a gente vinha falando aqui. Teve o jogo contra o Nação, foi o único time que perdeu para o Nação. Teve o jogo contra o Figueirense veio aqui e quebrou um tabu de 14 anos que não vencia o Joinville. Na última rodada precisava só de um empate,
foi derrotado por 2-0, então não faltou oportunidade aí para que o Joinville conseguisse essa classificação. Mais um vexame no campo e agora as coisas começam a se movimentar politicamente, né, Sabrina? Dia 18 de novembro estão marcadas as eleições aí do Joinville. Ontem à noite, já o D'Artagnan Oliveira, que é o presidente do Conselho Deliberativo, já foi candidato nas últimas eleições, se manifestou, garantiu, e conversei com ele depois, ele vai inscrever a chapa entre hoje e amanhã. Hoje o Charles Fischer se manifestou, afirmou que não vai ser candidato à reeleição. Se não tivermos duas chapas, a partir do dia 18 começa a transição para o D'Artagnan, e aí tem pouco tempo, né? Porque o Campeonato Catarinense começa em janeiro. Comecinho do ano. Duas realidades que, claro, a gente sempre acompanha aqui com o nosso jornalismo e com a Drica Evarini. Agora é o seguinte, falamos muito de futebol, mas teve também aí estreia, ou melhor, teremos estreia hoje? Para tentar, né, deixar esse final de semana ruim aí esportivamente para o Joinville, temos duas estreias hoje, né, Sabrina? A gente tem a estreia do Joinville Vôlei na Superliga C, a gente que vem acompanhando aí esse projeto, né, que começou a treinar ali em agosto. Estreia hoje contra o Araraquara às 8 horas da noite. Essa fase aí da Superliga C acontece lá em Timbó, então todos os jogos serão lá, hoje às 8 horas da noite. E também o basquete feminino sub-23 estreia no Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, lá no Recife, contra o Bradesco de São Paulo. É a estreia das meninas aí, Fabiano Borges, que tem um projeto incrível aqui em Joinville, viajou com as meninas no sábado, estreia hoje, e é claro, todos os detalhes a gente vai ter lá no Arena e demais depois, e eu espero que a segunda-feira consiga acalmar um pouco o coração aí do torcedor joinvilense, né, Sabrina? É bom, dá para dar uma boa variada, porque o nosso esporte está crescendo muito por aqui. Valeu, Drica, ótima semana, viu? Obrigada, Sabrina, para você também e para quem está em casa.